Fala, people! Sejam muito bem-vindos à aula 2. Nessa altura do campeonato, espero que vocês já tenham lá entendido um pouquinho de como funciona o nosso tape reading, terem ajustado a tela conforme é mais interessante para vocês, super dom de um lado, super dom do outro, times para cima, times para baixo, a tela ela é pessoal de cada um, mas na aula anterior eu mostrei as principais ferramentas que utilizamos para fazer a nossa leitura de tape reading, a nossa leitura de fluxo. E na aula de agora, na aula de hoje, eu vou mostrar um pouquinho ainda de como funciona a dinâmica da leitura de fluxo. Por quê? É muito número piscando na tela e talvez vocês ainda não saibam aonde tem que olhar exatamente, se olha para cima, se olha para baixo. Eu vou mostrar para vocês com a minha tela, a tela que eu uso para operar todos os dias do YouTube, que é a tela muito parecida com o que a gente montou, mas cada um monta agora com o seu formato pessoal, e eu vou mostrar para vocês na prática agora como é que funciona essa dinâmica dessa leitura de fluxo. Bora lá então? Então taca para cá, já deixei o nosso Profitzinho aberto aqui, ó, e eu vou utilizar esta tela aqui, senhoras e senhores, que é a tela basicamente que eu opero todos os dias ao vivo lá no YouTube, né? O layout da tela, ele é muito parecido com o que a gente utiliza no dia a dia, né? Com o layout que vocês montaram, com o que eu utilizo no dia a dia. Um Times in Trades, o Super Dom, aqui eu só mantive um book, o Times in Trades do Mini tá aqui, o Times in Trades do Cheio tá aqui, e mantive um VAPzinho, mas depois a gente vai trocar esse VAP por uma outra ferramenta que vocês vão entender um pouco mais à frente, mas aqui é mais para ganhar espaço, para vocês conseguirem enxergar bem também, tá bom? Então a gente compactou um pouquinho. Beleza? Bom, bora lá, deixa eu puxar aqui, ó. Eu trouxe aqui, ó, um grafiquinho aqui embaixo, deixa eu puxar ele de volta aqui pra cima, só pra vocês entenderem. Volta, suba meu filho, aê, vamos subir ele aqui, ó, só pra vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona a dinâmica da leitura, como eu queria que alguém tivesse me explicado isso quando eu tava começando, senhoras e senhores. Vamos lá, eu coloquei um replay qualquer aqui, certo? E eu vou ocupar metade da minha tela aqui, ó, só pra vocês entenderem. Então vamos ferramenta a ferramenta, o que ela mostra, qual a importância dela. Então eu deixei um grafiquinho aqui e coloquei o mercado para abrir agora, então o mercado vai abrir, ó. Vou dar play no replay, chama no replay. Beleza, ó, dei play. Repara o seguinte, eu quero que vocês reparem a dinâmica de como o candle se movimenta aqui e como o preço se movimenta aqui. Vocês vão reparar que o preço cai, o candle cai e vice-versa, o preço sobe, o candle sobe, play. Vamos lá? Play. Pronto. Playzinho, ó. Então o preço está saindo aqui, ó, a 50, ó, 49, o candle vai formando mais espaço para baixo, ó. Aqui tá no candle de um dia, deixa eu diminuir o tempo desse candle aqui, ó, 5 minutinhos. Pronto, ó, 5 minutinhos, aí, vai dar para enxergar melhor agora, ó. Então, ó, vou acelerar um pouquinho o replay, só para vocês terem uma noção legal. Esse candle demora 5 minutinhos para fechar, a gente não olha isso. Ó, mercado subiu, o candle tem que subir. Mercado caiu, o candle tem que descer. Olha lá, ó, mercado vem descendo. Mas repara como o candle vai se mexendo conforme o preço do mercado. Então por isso que a gente lê primeiro o preço, depois o candle, tá? Ó, o preço vai descendo, ó. Vamos ver até onde o preço desce. O candle tem que ir descendo, 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 descendo. Então sabe aquelas barronas? Foi que o preço desceu. Legal, a ideia da leitura de fluxo é entender quem formou esse preço. Independente se está subindo ou caindo, independente do candle, quem está formando esse preço. Então a gente vai estar olhando não para dentro do candle só, não para dentro do preço. Vai estar olhando o que formou isso. O que tem aqui dentro? Qual que é o código que tem aqui dentro? Repara que o mercado vai subindo e vai descendo e vai formando o preço. Então é uma dinâmica que eu quero que a gente tenha um pouco mais à frente, é parar de enxergar isso daqui. Isso aqui é vazio, isso aqui não tem nada. Não mostra muita coisa pra gente. A gente começa a interpretar um pouco mais de preço. Uma dinâmica que eu trago muito é quando a gente faz uma compra no mercado. Isso acontece muito. Comprei, o mercado subiu. Aí eu pergunto para um grafista, que preço você comprou? Ele nunca sabe que preço ele comprou. Então se ele precisar comprar barato, se ele precisar comprar caro, ele nunca vai ter essa referência. Vou te dar um exemplo, alguns talvez vão entender melhor, tem um comércio. Nesse comércio você sabe, quando você está comprando um bem que é um pouco mais barato, ó, tá na promoção, posso comprar mais. E inflacionou o preço desse meu objeto que eu comprava aqui, subiu muito. Então você sabe quando é comprar barato e quando você compra caro. Quando você tem que segurar um pouco as suas compras e quando você tem que comprar um pouco mais barato, você pode comprar um pouco mais, fazer estoque. Legal, se você não sabe o preço que você está comprando um produto aqui no mercado, você vai saber o que é barato ou caro? Então no mercado financeiro é a mesma coisa, a gente precisa saber quando é comprar barato, quando é comprar caro. Eu já vi muitas pessoas comprar e depois no mesmo preço
que comprou quer fazer uma venda. Ué, mas você estava comprando aqui, estava barato, por que você está vendendo agora? E aí é onde às vezes perde dinheiro porque não sabe exatamente o que está fazendo. Então um dos conceitos que eu levo muito em consideração no mercado financeiro é saber comprar barato e saber vender caro e vice-versa, tá bom? Então quando a gente aprende a sair desse Kendo e aprende a entender preço, tá? O novo mundo já vai saber para vocês, tá bom? Então aqui nós temos os candlezinhos que vão sendo formados conforme a movimentação de preço, né? Por exemplo, se a gente estiver só olhando aqui, ó, a gente não sabe aonde formou suporte e resistência. A gente não consegue ver onde está suporte e resistência. Mas eu sei que pelo menos o tempinho que a gente está aqui conversando, eu sei que o mercado não perdeu um 44, não ganhou um 50. Então o que é comprar barato? É comprar 44. O que é vender caro? É vender a 50. Então, olha, só uma dinâmica simples de preço, onde às vezes no Kendo a gente não consegue enxergar isso. Então aqui pelo Tape Weed eu sei. O mercado caiu, eu consigo comprar. O mercado subiu, eu consigo vender. Mas tudo bem, aqui é só a primeira parte da dinâmica de preço que eu queria que vocês entendessem, que o preço vai subindo e o Kendo vai subindo junto. O preço vai caindo e o Kendo vai caindo. O Kendo é uma representação de preço dentro de um determinado tempo. Ok? Agora vamos para as ferramentas. Deixa eu deixar aqui no esquema para a gente utilizar ele daqui a pouquinho. Apesar, né, galera, da gente ter essa tela toda aqui de tape reading, né, fica um monte de número piscando na tela que eu sei que de início assusta vocês. Mas eu queria que vocês só vissem uma dinâmica que é o seguinte, uma dinâmica bem simples. Ó, eu vou apagar simplesmente metade da minha tela, de forma rabiscada mesmo, ó. Eu vou apagar simplesmente, ó, metade da minha tela, ó. Daqui, ó. Vou apagar, vou literalmente aqui, ó, apagar pra gente não enxergar. Olha que legal essa dinâmica aqui, ó. Só para vocês verem como a leitura simplifica um pouco mais. Vocês param de ficar um pouco mais perdido, ó. E simplesmente aqui também, ó. Isso, pronto, ó. Eu literalmente, galera, estou apagando, ó, metade da minha tela. Repara o seguinte que ficou praticamente, não ficou muito reto, mas deu para entender. Ficou praticamente, ó, um campinho de visão bem simples na minha tela, certo? Isso aqui ajuda por quê? Lembra que na aula anterior eu falei um pouco do meu timings em trades invertido? Lembra que eu falei do timings em trades invertido? Que o meu timings em trades ele sai de baixo para cima, de baixo para cima, esse é o contrário, né? De cima para baixo, de cima para baixo. Que é para meu campo de visão ficar aqui, ó. Então repare que eu apaguei, sei lá, 60% da minha tela, pelo menos 70% da minha tela. E eu ainda tenho todas as ferramentas aqui. Isso para mim é importantíssimo. Porque aqui eu tenho agora tudo que eu preciso, galera. Eu esqueci que a tela é touch. Eu tenho o preço do mercado. Eu tenho o preço do mercado. Que preço do mercado está saindo agora? 59. Eu tenho tudo que está saindo no Times and Trades, tá? Tudo que está saindo no Times and Trades do cheio filtrado, tudo que está saindo no mini, aqui podia ter deixado mais um passinho, e eu tenho um volume de price aqui que vai me mostrando os acúmulos também, certo? Então aqui eu tenho tudo que eu preciso. Vamos entender um pouquinho mais da dinâmica da leitura agora, tá bom? Vamos lá, o mercado está saindo a 58, né? Vamos olhar aqui como é que está o fluxo, ó. Vou apagar aqui para vocês olharem, mas vocês vão olhar, ó, somente nesse campo de visão aqui agora, tá bom? Somente neste centro aqui. Tá bom? Como que vamos fazer uma leitura? Repara o seguinte, ó. Nesse exato momento nós temos o mercado, ó, saindo a 59, tá? Aí a gente vai vendo o fluxozinho robô, a gente vai olhando o preço do book, não se preocupa com isso, vocês vão entender nas estratégias avançadas, tá? Vamos focar aqui só nessa ferramenta que é mais fácil. Repara o seguinte, ó. Olha como o fluxo vendedor veio. 57, 58, tem fluxo comprador 59, mas olha esse fluxo vendedor 58, certo? E o preço atual do mercado, ó, segue 58, ó, segue 57. A pergunta que você sempre tem que fazer é, o mercado ele vai cair ou ele vai subir? Repara como você tem um Times and Trades todo pintado de vermelho praticamente. Só que o preço, ó, não cai. Olha como o preço agora vai tornar a continuar subindo. Repara como ele vai subir, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Fluxo vendedor, mas o preço não cai. Fluxo vendedor e o preço não cai. Qual a estratégia que eu tenho que ter então? Eu tenho que fazer uma compra nesse mercado para que ele suba. Então eu tenho um preço de compra, eu tenho um preço que eu não quero estar comprado. Então a gente fica olhando muito aqui, ó, o preço do mercado e como é que está o fluxo. Ó, preço 59, fluxo comprador a 59, fluxo comprador a 50. Aqui, ó, qual que é a dinâmica? Qual que é o preço que ele tentou ganhar e não conseguiu? 58. Qual que é o preço que ele tentou pesar e não conseguiu? 57, 56. Ih, mas Léo, ele está saindo a 55 agora. Então tá doando. Para baixo dos 55, o fluxo ele é pesado. Uma outra ferramenta, deixa eu pausar aqui, ó, que vai conseguir ajudar vocês exatamente nessa leitura é isso aqui, ó. Pausa um pouquinho, ó. Essa ferramenta aqui, ó, ela ajuda bastante na leitura. Tem que tomar cuidado para não pegar o viés.
Essa ferramenta ela mostra exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês aqui no mercado, ó. Ele faz esse acúmulo, certo? Para baixo desse acúmulo aqui, quando ele perde, ele pesa bem. Se ele se mantém acima desse acúmulo, ele sobe bem. Essa ferramenta ajuda bastante a ver esses acúmulos, mas tomem cuidado. Usem com moderação essa ferramenta. Repara como você tem muitas barras verdes aqui em cima, significa que teve um baita fluxo comprador aqui em cima, mas o mercado não conseguiu subir. Então, fluxo comprador não subiu, mercado cai. Fluxo vendedor não subiu, não caiu, mercado sobe. Vocês vão entender isso um pouquinho mais na próxima aula, que é a aula de formação de suporte e resistência. Mas eu quero só que vocês entendam que não precisa ficar olhando um monte de coisa nessa tela. É basicamente aqui, ó, eu vou desenhar literalmente aonde eu olho, ó. Meu campo de visão, apesar dessa tela toda, ó, ela está aqui, ó. Deixa eu desenhar, opa, ele está basicamente aqui, de início, tá? E basicamente aqui, ó. Olhem comigo aqui, ó, somente nesses dois quadradinhos, ó. Somente nesses dois quadradinhos aqui, ó. E eu vou dar um play, só pra gente entender o que acontece. Preço saindo a 53, certo? E vem caindo. Como é que tá o fluxo? Compra, compra, compra. E o preço? Ó, partimos da dinâmica do seguinte. Vamos partir de um princípio aqui, ó. Quando tem fluxo comprador, você tem um times in trades, ó, compra. Em teoria, o que tem que acontecer? Subir, certo? Quando tem um fluxo vendedor, em teoria, tem que cair. Senhoras e senhores, mas isso é na teoria. Na prática do mercado financeiro é diferente, tá bom? Porque é conceito de oferta e demanda. Então, repara o seguinte, comprou, 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 ó, 5,2, 5,2, 5,3, 5,3. Lembrando que a gente só fala a casa final, né? A gente não fala 5,453. Por quê? Para facilitar mesmo. Então a gente só fala a casa final, 53, 53,5, 52, tá bom? Então repara que compraram, ó, 52, 52, 53, 53. Nós não estamos falando do robô, nós não estamos falando do Mini por enquanto. Combinado? Acho que a tela do Mini aqui, ela tá erradinha, deixa eu acertar a tela do Mini aqui para vocês enxergarem certinho. Ó, tela do Mini, aí, pronto. Telazinha do Mini também no replay. Eu vou soltar o play, ó. Soltei o play. Ó, só nos quadradinhos, repara, ó. Fluxo comprador. Subiu ou não? Todo mundo comprou, 52, 53. Subiu, vamos basicamente comprar junto. Fluxo comprador. Não subiu, vamos contra. Vamos acompanhar? Ó lá, ó. 52, 51, ó. E como é que tá o fluxo? Ó, fluxo comprador. E as próximas ordens que entram? Repara que ele vai formando o acúmulozinho. Qual que foi o fundo do acúmulo? 51. Qual que foi o topo? 56, 55. Repara, tem ferramentas que depois a gente vai utilizar à frente, tá bom? Só quero que vocês entendam a dinâmica de preço, fluxo, fluxo, preço, fluxo, preço, fluxo. Combinado? Então ali nós temos um fluxo comprador. Em teoria, tem que subir. Vamos ver se ele vai conseguir subir? Vamos ver, ó. Vai acompanhando preço, preço, preço. E ó, fluxo comprador, preço tem que subir. Então ao invés de ficar olhando para aquele monte de número piscando na tela, por enquanto a gente vai focar nossa leitura somente aqui. O preço, tá? O fluxo do cheio. E se você quiser complementar um pouquinho, ó, com o fluxo do mini também, não tem problema. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. O fluxo do mini também não tem problema. Repara o seguinte, olha que legal aqui esse movimento, ó. Pausa. Repara o seguinte, preço do mercado, ó, 50, certo? Fluxo, o último fluxo que entrou, de venda, combinado? E o fluxo aqui também no mini, ó, baita fluxo vendedor do mini, uma galera vendendo no mini. Léo, você dá ênfase para a corretora? Bem pouco, tá bom? Depois a gente comenta um pouco mais à frente, mas bem pouco, tá? Repara no acúmulo que ele formou aqui, ó, certo? Então, em teoria, fluxo vendedor, o mercado tem que cair. Então, ó, reparamos somente no preço, fluxo filtrado do cheio, fluxo filtrado do mini. Apenas 3 ferramentas, apenas 3 lugares que você vai olhar, tá bom? E vamos acompanhando o preço agora, ó. Segura, ó, solta o play, eu vou pausando. Repara como veio um fluxo vendedor, ó, mas em vez do preço continuar caindo, ele começou a ficar mais caro. Em teoria, o preço não consegue mais cair. Veio um fluxo vendedor, mas o preço não consegue ficar mais barato. Então, o preço tem que vir para subir. Ele tem que pegar o seu movimento, porque os vendedores não conseguem derrubar o mercado para baixo. Eles derrubam até o 48, 48, 48, mas já o mercado
torna a subir. Eu vou acelerar um pouquinho o replay, ó. Porque já ele tem que tornar a subir. Ó, fluxo vendedor. Mas vamos lá, preço. Consegue cair para baixo dos 50. Vamos, preço, vem para baixo dos 50. Lembrando que o mercado veio lá dos 58. Então, qual que é o preço de comprar barato? 50. Qual que é o preço de vender caro? 58. Então, se ele não consegue ficar mais barato, vamos lá para o 58. Já chegou a 55, 57, 58 vai chegar. Então, se a gente for trabalhar vendendo caro, tem que ser aqui. Então, a gente olha sempre o preço. Qual o preço, então? Ficamos aqui pela nossa dinâmica de alguns minutinhos. Preço mais caro, mais barato, 50. Preço mais caro, 58. E o próprio fluxo mostrou pra gente. 49,50 foi um preço que ele não passou. E se vocês voltarem um pouquinho aqui, ó, a fita, ó, rola um pouquinho. Qual que foi o preço mais caro que ele deixou? 60, 59, 58. Pronto, você já entendeu a dinâmica do que é comprar barato, do que é vender caro. Sem precisar olhar os candlezinhos, você já sabe. Então aqui você já consegue identificar se o mercado está numa tendência de alta, se o mercado está numa tendência de baixa, se o mercado está encaixotado. Encaixotado ele vai vir 50, 58, 50, 58. Se ele tiver numa tendência de alta, ele vai bater no 50 e ganhar os 58 para cima. Se ele tiver numa tendência de baixa, ele vai bater 58, 50 e perder os 50. Então aqui você já consegue identificar também a tendência do mercado com poucas ferramentas, mas uma leitura bem dinâmica, bem didática, simples assim. Esse aqui foi um grande conceito da dinâmica de tela. Como é simples olhar Tip Reading, você não precisa ficar olhando um monte de coisa piscando, somente as últimas ordens que estão saindo e o preço do mercado. Tem muita coisa para a gente ver, mas vamos com calma. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês como se forma suporte e resistência no mercado. Um conceito bem diferente, um conceito que eu aplico demais. Então eu vejo vocês na próxima aula. Combinado? Tamo junto!